caros amigos e amigas do canal Liberdade Solidária. Uma alegria estarmos juntos novamente, tendo a oportunidade de compartilharmos algumas reflexões à luz da doutrina espírita. Hoje nós gostaríamos de tecer algumas reflexões em torno de uma passagem de Jesus que está contida no Evangelho de Marcos. Uma passagem onde o evangelista narra uma cura feita por Jesus em uma cidade chamada Betsaida, de um pobre homem que, sendo cego, rogava a Jesus que lhe restaurasse a cegueira. Para que venhamos a refletir de um modo mais maduro, é preciso que nós venhamos a tecer o colorido dessa passagem, que será, em verdade, o pano de fundo, aquilo que nos dará uma bússola orientadora para retirarmos o espírito da letra. Dentro do Espiritismo, nós compreenderemos que não existe milagres. Allan Kardec nos apresenta na obra A Gênese os milagres e as predições segundo o Espiritismo, aonde na sua segunda parte, a respeito dos milagres, está contido esta passagem que nós faremos a reflexão. Allan Kardec apresenta-nos a ideia de que não há milagres para o Espiritismo. Uma vez que a teologia cristã, a teologia contemporânea a respeito das interpretações, da hermenêutica, da exegese das passagens, apresenta-nos certos teores milagrosos aonde Jesus, investido de um poder divino, seria capaz de trazer à tona comportamentos e certos feitos que não condizem com a natureza humana. O Espiritismo diz-nos e apresenta-nos Allan Kardec que, em verdade, milagres nada mais são do que uma realização feita por um espírito superior. Aqueles espíritos que estão além de nós no processo evolutivo e que, na realidade, tendo conquistado um patamar de conhecimento, mas também de uma hierarquia moral superior, é capaz de atribuir determinados movimentos que são plausíveis e que estão dentro da lei natural, da lei divina, arquitetando um certo movimento que para nós, aos nossos olhos, seriam milagreiros, seriam um milagre. Como, por exemplo, é o caso das curas, onde um espírito superior, investido do poder evolutivo que lhe é então inerente, sendo capaz de atribuir um determinado movimento que é permitido pela lei natural, provém ou não aquilo que para os nossos olhos seria uma cura, uma vez que a cura é atribuída ao corpo físico, ao corpo material. Aquele espírito ali encarnado naquele corpo, uma vez tendo um determinado merecimento, Deus permite que esses espíritos superiores arquitetem uma mudança na estrutura da matéria, respeitando a própria lei, sem subvertê-la. Em outras palavras, a ideia teológica de milagre é aquela que a lei não comportaria, e certas atuações desses espíritos, como de Jesus, uma vez a lei não comportando, ele restituiria essa saúde por um poder divino. Para o Espiritismo, nós então compreendemos que é um curso natural da lei e que esses espíritos, dado a sua evolução, são capazes de atuarem diante da matéria com uma facilidade e uma complexidade, um conhecimento que para nós hoje não o detemos. É também preciso dizer que todos nós somos arquitetos da nossa própria evolução. Somos nós que construímos as nossas conquistas, as nossas alegrias, as nossas felicidades diante das experiências inúmeras da vida, mas também somos nós os grandes arquitetos da nossa própria tristeza, da desdita de nós mesmos. A ponto de a mesma face que sorri, minutos depois, é a mesma face capaz de derramar lágrimas que pesam sobre o peito
como verdadeiras labaredas de fogo a tocar a pele, queimando-as. Somos nós que construímos a alegria, mas também somos nós que construímos aqueles caminhos tortuosos das inúmeras dificuldades que queimam a flor da pele. Assim nós encontraremos nas inúmeras narrativas das obras mediúnicas, nos romances e etc., as informações de que espíritos que encontram-se nas regiões difíceis do plano espiritual inferior são aqueles que construíram a própria dor, aqueles que construíram os sentimentos que lhe consomem por dentro daquele simbolismo, daquela metáfora do inferno, de um fogo que queima eternamente. Em verdade, são os próprios sentimentos inferiores, as paixões más, como a mágoa, a revolta, o ciúme exacerbado, o domínio, a tentativa de poder nas próprias mãos, numa busca indomável de domar, de deter sobre as próprias mãos o transcurso do tempo e os corações inúmeros. Ali nós encontramos, nesses espíritos, a dor que lhes consome e que apresenta esse inferno simbólico. Nesse sentido, cada um irá despertar dessa própria dor por si mesmo. Uma vez que arquitetaram essas estradas difíceis, caberá a cada coração reestruturar, regenerar e reconstruir a própria história, restaurando o caminho do qual está palmilhando, invertendo, reconstruindo a si mesmo. Uma vez que a dor é o extremo do qual está beirando, é preciso analisar o outro extremo para melhor compreendê-lo, desejando-o, melhorar-se para atingir tal objetivo. O objetivo da felicidade, o objetivo da autoconquista, que inicia no conhecimento de si mesmo. Assim, nenhum deles, assim como nenhum de nós, poderá delegar responsabilidade a outrem sobre os erros que nós cometemos, uma vez que alguém pode nos ter atraído para o erro, mas a escolha será sempre fruto da lei de responsabilidade, do livre-arbítrio de cada um. De certa forma, esta narrativa da qual nós iremos fazer uma interpretação da cura do cego, em verdade seremos nós. Nós que estaremos sendo curados por Jesus. Para tanto, depois desta breve introdução que nos dará o colorido da nossa reflexão, eu convido os amigos a nos dirigirmos à passagem, que está tanto na obra Gênese, de Allan Kardec, mas também pode ser encontrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos 22 a 26. Diz assim o evangelista: dirige-se Jesus e os seus seguidores, os seus discípulos e aqueles que o seguiam, até uma cidade chamada Betsaida. Chegando lá, trazem-lhe um cego, rogando que o tocasse. Segurando a mão do cego, levou-o para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntava-lhes: vês alguma coisa? Recobrando a visão, dizia: vejo os homens, porque os vejo como árvores que andam. Então, novamente, Jesus impôs as mãos sobre os seus olhos, e ele passou a ver pormenorizadamente, restabelecendo-se. Passou a ver em profundidade, com clareza a todos. E o enviou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. É uma passagem um tanto simbólica e um tanto enigmática, uma vez que ela encerra-se com Jesus dizendo para o cego: olha, agora retornes para a tua casa, mas não entres na cidade. O que seria quase que impossível. Como que eu vou chegar a entrar dentro de uma casa, na minha própria casa, sem entrar dentro da cidade onde encontra-se a casa, a residência? Demonstrando para nós que, em verdade, há um ensino moral que verte por detrás, transcendendo as expectativas da horizontalidade da matéria,
para que venhamos a compreender ali uma atuação de Jesus que está muito além da própria matéria, do próprio corpo físico. Nós iremos elencar aqui alguns pontos especiais. Por exemplo, quem que trouxe esse cego até Jesus? Depois, o porquê que a cura foi feita por Jesus fora da aldeia, fora desta pequena cidade, uma vez que Jesus, sendo um espírito superior, um espírito puro, por que nem ele mesmo, nem ele próprio com as suas mãos seria capaz de aferir uma cura naquele cego quando ele encontrava-se dentro da cidade? Porque se Jesus o retira de lá, era preciso que a cura efetuasse-se fora dos limites da cidade, desta pequena cidade. E depois, claro, por último, compreender o porquê que Jesus recomenda a ele: voltes para a tua casa, mas não entres na aldeia. A passagem inicia-se dizendo que Jesus e aqueles que o seguiam, em especial os seus discípulos, chegam até uma cidadezinha, as cercanias dela, chamada de Betsaida. Betsaida é uma pequena cidade onde dizem que ali teria nascido Simão Pedro, André, o seu irmão, também Filipe, João e Tiago. Seria a cidade berço desses que seguiam Jesus. Uma cidadezinha pequena que ficava mais ao norte da cidade de Cafarnaum. Também às beiras, à margem do Tiberíades, do mar da Galileia. Embora, dizem os historiadores, que ela não seja uma cidade realmente à margem, talvez um pouco mais retirada em alguns metros. Uma cidade de pescadores. Uma cidade que provinha o sustento dela através do comércio da pesca, do pescado. Então, uma cidade formada, na sua grande maioria, por famílias de pescadores. Assim como nós encontraremos, por exemplo, a vida de Simão Pedro, de seu irmão André, que eram pescadores e, segundo a tradição, naturais desta cidade. É uma cidadezinha pequena, que foi chamado pelo evangelista como uma aldeia. Então nós imaginemos que Cafarnaum, que era considerado uma grande cidade naquela época, deveria deter mais ou menos aproximadamente 150 casas. Uma aldeia deveria ter um terço disto, 50, 60 casas. Imaginemos aí em torno de 100, 120 pessoas, mais ou menos por aí. É uma região onde Jesus desloca-se dentro do período histórico, quando ele recebe a informação de que o seu precursor, João o Batista, havia sido decapitado a mando de Herodíade. Quando Herodes Antipas manda decapitar aquele nobre homem. Jesus, que muito o amava, não apenas pela sua proximidade consanguínea, mas o amava por ser um espírito que lhe dedicava um lado especial no coração, uma vez que João Batista seria considerado pelo próprio Jesus, nas suas narrativas que foram transcritas nos evangelhos, de que ele seria o maior daqueles que foram os nascidos de mulher, isto é, daqueles que estavam reencarnados ali, João Batista era o mais elevado, o mais evoluído. Ou seja, é aquele a qual Jesus tinha um carinho porque ele estava mais próximo da autoconquista, isto é, mais próximo da lei divina, da lei natural, formando os enlaces de uma família espiritual. Foi nessa região que Jesus, ao aproximar-se, encontra algumas pessoas, o texto não diz quantas, com um cego sendo conduzido. Ali, aquelas pessoas trazem um homem que era cego. E é importante que nós venhamos a nos atentar para a cegueira. O texto é claro, ele não diz que é um coxo, que não era alguém com problemas intelectuais ou cognitivos,
que lhe impediriam de tomar decisões, de discernir diante da própria realidade. Ou alguém que seria incapaz de locomover-se. Não, o texto é claro, diz que foi um cego trazido até Jesus. O cego é aquele que não enxerga a realidade diante de si. É aquele incapaz de enxergar o colorido do mundo que está diante do próprio nariz. A poucos metros, uma cegueira faz com que ele não enxergue o colorido, talvez nem mesmo as sombras, nem mesmo as penumbras, nem mesmo qualquer movimento. Uma vez que o texto diz que ele não tinha pouca visão, ele era cego, e cego é aquele que vive na escuridão. É aquele que vive diante de uma realidade sem cores, sem nuances, sem traços. Uma vez que ele é cego, ele possuía a sua estrutura cognitiva que lhe permitia tomar decisões. Assim, também de movimentar-se, permitindo que aqueles homens, talvez um, talvez dois, talvez vários, o conduzissem até Jesus, o que é extremamente simbólico, porque ali, vendo-se cego, reconhecendo-se alguém que necessita recobrar a visão diante da realidade, do mundo, da verdade, ele então toma uma decisão rápida. Ele diz: eu preciso ir até este ser, até este homem de nome Jesus, que opera milagres, que opera não apenas a restituição de corpos físicos, mas também de converter corações. Eu preciso encontrar este homem. Mas uma vez que eu me encontro dentro da minha cegueira, uma vez que eu me encontro dentro desta ausência de luz diante dos meus olhos, eu preciso de alguém que me conduza até ele. Eu sei caminhar, eu sei me locomover, mas eu preciso que alguém me oriente para onde ir e como ir. Eu preciso então de alguém que conheça Jesus, ou que saiba ao menos quem é Jesus, para que me leve até o homem certo, até a pessoa correta. E não a um charlatão, o que vai me colocar em perigo para circunstâncias outras. Não. Toma a decisão de ir ao encontro de Jesus, diante de um objetivo muito bem traçado, bem conhecido, e então me entrego para alguém que conhece Jesus, para alguém que vai me levar certamente até Jesus. Dentro desta carga metafórica, simbólica, nós poderíamos dizer assim: uma vez que nós somos os cegos diante de nós mesmos, diante da lei divina, praticamente, quem são aqueles que nos levam para Jesus? Quem são essas mãos que nos conduzem até Jesus? Quantos de nós chegou ao centro espírita como verdadeiros cegos, sem poder enxergar nada, não enxergando nada, não enxergando nada além na nossa frente do que a própria dor que estávamos sentindo? A grande maioria de nós entrou pelas portas de uma casa espírita, pelas lágrimas dolorosas que estavam escorrendo dos nossos olhos. Se formos colocar numa proporção, poucos foram aqueles que entraram por livre e espontânea escolha. Houvera sempre o movimento interior de uma determinada dor, de um determinado sofrimento, de acontecimento pesado na própria vida que fez com que tomássemos a decisão para irmos a uma casa espírita. Mas se um amigo que nos ouve nesse momento e nos vê não é espírita, profere uma outra religião, uma outra filosofia de vida, não há problema. Se esta filosofia, esta religião lhe cabe, lhe nutre, lhe traz sentido para a vida, quem foi que lhe conduziu para este ponto do qual você encontrou a este manancial de recursos útil para a vida e para o presente que você se encontra? Talvez essas mãos que conduzem até Jesus não sejam as próprias dores e os sofrimentos. Uma vez que a dor ela chegará a um determinado ponto, que ela nos demandará
de modo irrevogável ao caminho de restauração, de mudanças, de alteração do próprio transcurso, do próprio caminho que estávamos palmilhando. Mas há também aquelas mãos dos amigos que, de certa forma, já conhecem Jesus, os seus ensinos, as suas propostas, e aqui falando particularmente aos espíritas, que já conhecem o Espiritismo e o quanto Jesus é belo, bonito e superior na sua grandeza de ensinos, vertendo pelo Espiritismo, e que é também o mesmo para nós. E aí nos convidam, nos conduzem até uma casa espírita, às vezes a leitura de uma obra, às vezes de uma mensagem que nos chega pela manhã. Enfim, as mãos são inúmeras, inúmeras. Talvez é um recado que a gente ouça, talvez é um outdoor com um certo dizer que nos toca profundamente e que faz com que venhamos a pensar melhor diante da circunstância. Talvez seja aquela mensagem rápida que recebemos pela manhã no nosso WhatsApp, por exemplo, algo que nos conduza para Jesus. Mas também há uma mão invisível, mas de tamanha ponderabilidade na nossa existência, que é irrefutável diante das circunstâncias, das experiências da nossa própria vida, que são as mãos do nosso espírito guia. O nosso anjo guardião, que é um espírito de uma ordem superior. Uma vez que nós somos espíritos de terceira ordem, chamados espíritos inferiores, ou espíritos imperfeitos, e o imperfeito aqui não é o adjetivo de imperfeição, mas o imperfeito pelas características morais. O espírito nosso guardião é aquele de segunda ordem, aquele que já superou a influência da matéria, dominando-a. Portanto, ele sabe a dor e o sofrimento, o quanto dói, mas ele também sabe como superar isto. Portanto, ele tem, pela própria autoconquista, o discernimento necessário para nos conduzir a superarmos as diferentes pedras, pedregulhos, caminhos tortuosos, experiências nas suas multiformes, através da sua voz branda, a dizer: olha, pensa melhor, siga este ou aquele caminho, pense melhor sobre a decisão que você está tomando. Aquela voz que cala fundo no nosso peito e que certamente nos conduz até Jesus. Mas diz o texto que o cego foi conduzido até Jesus. Estes espíritos, estas circunstâncias, nos conduzirão até Jesus. Não farão o papel de conversa, nem de relacionamento para com Jesus. Apenas nos conduzem, porque a evolução ela é personalíssima. Ela é feita pelas nossas próprias mãos, por nós mesmos. Podemos mutuamente nos amparar, nos ajudar, por certo, mas ela será sempre feita por nós mesmos. Por isso que somos arquitetos de nós mesmos, os arquitetos do nosso próprio destino, das nossas alegrias, das nossas tristezas. O texto diz que foi conduzido até Jesus. E uma vez que o cego chega diante de Jesus, curiosamente o texto do evangelista Marco diz que Jesus não pede nada para ele. Simplesmente pega o cego pela mão e o retira da aldeia. Ele pega o cego pela mão e retira da aldeia. Ele toma como se fosse aquele bastão de uma corrida atlética, olímpica, de revezamento. Ele pega o bastão daquele que conduziu o cego, que nos conduziu até Jesus, até ele. Pega pela mão e retira de onde nos encontramos. Agora a tarefa é com Jesus. Uma vez que Jesus olha a situação, ele nos reconhece como cegos. Uma vez nos reconhecendo como cegos, com a sua superioridade moral grandiosa, ele vai observar que, se ele fizesse qualquer pergunta, se ele aferisse para nós qualquer resultado espiritual naquela hora, certamente seria inviável
para o cego, para nós. Por quê? Porque quando nós estamos diante de uma dor, de um sofrimento, quando nós estamos diante daquele limiar de querer mudar, mas ao mesmo tempo sentindo o caldeirão efervescente de mágoas, de dores, de raivas, de sentimentos outros que nos consomem, se formos perguntados qualquer coisa a respeito da nossa cegueira, nós iremos acrescentar apenas impropérios. Nós iremos acrescentar cargas aflitivas que não era necessário e que não é necessário para o momento do qual nos encontramos diante de Jesus para esse processo de cura. Estaremos mais dificultando do que favorecendo. Então o que Jesus faz, como um grande pedagogo, como um grande médico das almas, reconhece o cego, por misericórdia, para que não venhamos acrescentar mais dor, e por caridade, pega nas nossas mãos e nos conduzem a um ar diferente, a um ambiente diferente daquele que nós nos encontramos. Por isso, a cura não poderia ser feita dentro da aldeia, dentro da cidade. Porque Jesus olha para aquela cidade e diz assim, não, ele conhece toda a movimentação da cidade. Embora um cego diante da realidade, ele sabe que aquela cidade lhe provê determinada carga de dor, determinada carga de alegria, determinada carga de sofrimento, determinada carga de críticas de terceiros. Conhece a realidade, sabe como funciona, quase que de modo automático, fazendo com que tivesse uma dificuldade maior de vivenciar a própria realidade, de vivenciar os próprios embates que uma cura da cegueira física falando, uma vez acontecida, lhe pudesse causar. Dificuldades outras, como por exemplo as críticas acerbas dos outros, de terceiros, que seriam como barreiras, ou ainda o excesso de perguntas de como ele foi curado, se não era mentira que ele era cego antes, e tantas outras circunstâncias. Então Jesus retira da aldeia, retira dali, assim como nos retira, por exemplo, do momento que nós estamos vivendo, para vivermos outras experiências, outras circunstâncias. Quando, por exemplo, vamos a uma casa espírita, Jesus nos retira do meio social do qual nós estamos vivendo, das dificuldades dentro da nossa própria casa, por exemplo, para que durante 40 minutos, 1 hora, 1h30, respirando um ar diferente, ele tenha a possibilidade e a oportunidade de penetrar no nosso íntimo, no nosso âmago, para aferir ali dentro o início de uma cura. De quando se estivéssemos em meio às experiências da vida social, onde nos encontrávamos minutos antes, a dificuldade de penetrar dentro do nosso coração seria muito maior. Seria tão maior que certamente ele não conseguiria acesso ao nível que era necessário. Então, que tipo de aldeia é essa na qual nós estamos vivendo, que dificulta Jesus a tal ponto de não conseguir penetrar a sua mão dentro do nosso coração? Existem vários tipos de aldeias. Aldeias das mais simples, das mais sutis, até aquelas outras aldeias mais difíceis, mais complexas. Quem não conhece a aldeia da culpa? A culpa que faz com que durante 1, 2, 10 encarnações, como nós lemos nas obras mediúnicas, fazer com que a alma fique ali presa, cativa, devido a uma circunstância, a uma decisão mal tomada. Uma culpa que corrói e consome por dentro. E que faz com que a pessoa, esta alma, não enxergue além da culpa, da circunstância vivida.
Quando a gente olha as narrativas mediúnicas a respeito do suicídio, aquele processo de revivescência do momento do suicídio de um modo intermitente, por anos e anos consecutivos, é nutrido pela culpa do momento, de ter tomado uma decisão equivocada, porque a vida não encerra, a vida não termina ali. E uma vez que sente-se culpado diante da lei divina, que lhe deu a possibilidade da vida, de encarnado, fica revivendo aquele momento continuamente. Continuamente. Mas também a barreira do ciúme, e que através do ciúme, de uma relação desequilibrada com um parceiro, com uma parceira, ou talvez em família, no meio profissional, faz com que a pessoa deseje ter sempre domínio da situação e de corações. É uma aldeia, é uma prisão que faz com que a tentativa de cura da cegueira diante da realidade não aconteça. A aldeia do ressentimento, a aldeia da raiva, da preguiça, mas também a aldeia do medo. A aldeia do medo de melhorar-se, porque supostamente conhece as dificuldades, porque supostamente conhece todos os caminhos que poderá trilhar e que lhe são tenebrosos, doloridos, que pode trazer lágrimas, o medo do desconhecido, das experiências outras, achando que todas as experiências que eu já vivi são um resumo de todas aquelas que eu ainda não vivi e que eu sei perfeitamente quais são as dolorosas. De fato sabemos, mas o medo de viver uma experiência diferente, de viver uma experiência diferente que nos traga resultados diferentes, uma vez que as experiências que me trouxeram até aqui, se estamos em meio a um processo de dor, de ressentimento, de dificuldades tremendas, e que vale dizer que as nossas decisões só nos trouxeram até aqui, que é preciso olhar para além, mudar, alterar. Mas existe também a aldeia do estresse, que é muito comum falarmos hoje, as inúmeras síndromes que discorrem disto, as fobias, a ansiedade, a fobia social. Mas existem também aldeias mais profundas, como por exemplo o tabagismo, aquele amigo inseparável do cigarro, para todo momento está ali, está utilizando o cigarro, está fazendo uma determinada experiência, uma determinada atividade, de repente, através de um clichê mental, lembra-se do amigo inseparável e vai utilizar-se. Mas também a aldeia do alcoolismo. A aldeia do alcoolismo que de gole em gole vai destruindo relações, destruindo a si mesmos. Geralmente aquele que diz que tem domínio do álcool já é aquele que não domina mais o álcool. Diz o espírito Joanes, pela mediunidade de Raul Teixeira, de que toda a carga necessária de álcool para o equilíbrio, o sustento do corpo físico já está presente na própria estrutura biológica do corpo. Que todo acréscimo de álcool é tóxico. E aí nós deparamos com famílias onde pai, mãe nutrem aos seus próprios filhos através das ações, onde palavras são irrelevantes, mas através da ação. De um momento de alegria é o copo de uísque, o copo de bebida alcoólica que lhe é companhia, e a criança observando. No momento de tristeza é o mesmo copo, a mesma bebida. No momento de confraternização, de comemoração de uma data especial, é o copo com a mesma bebida.
talvez depois de um conflito íntimo, familiar, entre algumas pessoas, é o mesmo copo. Talvez depois de uma conquista profissional, é o mesmo copo, é a mesma bebida, incutindo naquela relação de pais e filhos para o pequenino, de que aquele é o companheiro inseparável que deve ser tão bom, que para toda e qualquer circunstância ele é válido. Mas geralmente aquele que diz que domina é porque já está dominado. Aquele que diz não, é apenas um companheiro por um momento. Eu sei dominar a situação, mas não consegue viver a situação sem a utilização, porque sente que falta algo, e esta falta de algo, na realidade, é suprida inconscientemente pelo tóxico do álcool. Carl Gustav Jung chegará a dizer em uma das suas obras que não somos nós que temos as ideias, são as ideias que nos detêm. A ideia de que nós temos pleno domínio da utilização da bebida, na realidade, é ela que já nos detém há mais tempo. No início do fio, já nos conquistou, porque ela nos dá por consequência um determinado tipo de estado mental, de um prazer momentâneo, que nós não temos por autoconquista moral. Já nos conquistou, já nos detém a rédea da vida. Mas enfim, existem outras, como por exemplo a comida, né? O glutão. Então existem várias outras aldeias, outras barreiras que nos detêm e que impedem a cura da cegueira. Mas existe uma outra barreira também, que ela é tão sutil, que poucos de nós se dão conta. Quando nós abrimos o livro dos Espíritos, nós encontramos ali a informação de que a influência dos Espíritos é tão grande na nossa vida que são praticamente eles que nos dirigem. E é assim que está escrito lá. Porque nós não enxergamos, não ouvimos, e as insinuações de pensamentos outros, geralmente naquilo que nós temos pelos desejos mais íntimos, a nos conduzirem a prazeres outros. Nós encontraremos, por exemplo, nesse tipo de influência perniciosa, uma aldeia. Uma aldeia a nos nutrir e que nos impede de penetrarmos em nós mesmos e de nos conhecermos. Nesse sentido, me permito, os amigos, fazer uma breve leitura e compartilhar uma obra de André Luiz chamado Ação e Reação, onde narra no pequeno trecho justamente esse tipo de aldeia a que nos referimos. Na história, um grupo de estudos, onde André Luiz faz parte, vão até o mundo espiritual inferior e lá eles dialogam com obsessores, dialogam com espíritos inferiores, mesclam-se entre eles e conseguem algumas informações que são úteis para nós. Em um dado momento, eles encontram um espírito inferior, que é chamado de obsessor, pelas influências que ele causa aos encarnados, também aos seus, chamado Leonel. E nessa ocasião, aquele que conduz os estudos é um espírito já mais elevado, chamado Silas. Dialoga com esse obsessor. E o obsessor dá a chave dessa aldeia. Diz assim, diz o obsessor, Leonel, nós aprendemos nas escolas dos Vingadores que todos possuímos, e ele também inclui-se na história, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza
Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa e em qualquer plano, através das ocupações e posições que prefira viver. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Essa é a informação que ele nos dá. E ela é tão útil que ela diz assim para nós. Sabe aqueles pensamentos que nós abraçamos na maior parte do tempo do nosso dia? É o nosso desejo central. E é aquilo que nós emitimos com mais frequência. Portanto, nós estamos vibrando nesse estado. Se nós estamos no estado de mágoa, de ressentimento, de culpa e etc., como havíamos comentado antes, nós estamos vibrando nesse ponto. E aí as influências virão nesse ponto. É o nosso desejo central. Assim como aquele tem a cobiça que nutre por dentro, por mais que o verniz social não lhe transpareça, será tentado nessas sementes. É por isso que hoje nós observamos no nosso meio social tantas pessoas apontando caminhos corretos para a estrutura político-social do nosso país e do mundo, mas não consegue estruturar a própria vida, as próprias relações. Quantos espíritas se perdendo nesses caminhos resvaladiços, porque não conseguem sair da aldeia de si mesmos, e estão sendo nutridos cada vez mais por estas sementes de fel, destas influências perniciosas, porque o desejo central é aferir o melhor para os outros, porque sou capaz de enxergar o melhor, mas sou incapaz de sair de mim mesmo, da situação que estou vivendo. E afasto pessoas, situações, circunstâncias que seriam as mais favoráveis para o meu processo de melhoramento, de autoconquista. Assim nós estamos vendo até entre espíritas suicídio. É uma calamidade que ao vermos diante dos olhos e dessas notícias que estamos tendo, nos remete de que isto tudo é ruído, isto tudo é apenas o vapor que sai da válvula de uma panela de pressão, porque em verdade o problema está dentro da panela, que pressiona a tal ponto que já está saindo pela válvula de escape. É uma aldeia tão poderosa que nem mesmo Jesus teria acesso. Não teria acesso. Porque quantos de nós que conhecem a lei divina, a ponto que nos cabe conhecer, estamos ferindo e magoando para ter razão e certeza sobre a estrutura sociológica, política do nosso país, por exemplo, do mundo, e afastando pessoas queridas, até mesmo familiares, por termos razão. Mas não utilizei do exemplo da política, porque é o mais eminente, mas poderia ser no meio profissional, às vezes afastando pessoas que têm toda uma carga de competência, mas ainda não conseguiram desenvolver, modelar, moldar. Aos filhos que estamos afastando, porque estão passando por dificuldades sociais outras, e não estamos tendo a atenção necessária, a não ser a certeza de ter razão. E aí vemos filhos se perdendo na drogadição, no álcool, no tabagismo, construindo amizades desfavoráveis. Enfim, o leque de aldeias é gigantesco. Por isso que Jesus não pergunta. Ele pega com a mão, porque ele consegue passar pela aldeia. O problema está no cego passar pela aldeia. Ele consegue. Por isso que ele vai e conduz para fora. Para nos retirar ao momento de reflexão, ao momento de respiro, de inspirar um ar mais calmo,
e buscarmos vislumbrar a possibilidade de renovação. Aonde e quando nós dissemos assim: eu não quero mais, chega de sofrimento, chega de dor, chega dessa vida onde eu não consigo mais dominá-la, dominar as circunstâncias para eu viver melhor. Então Jesus retira. E aí ele inicia o processo de cura. Ele primeiro pega a saliva, o cuspe, passa no olho e depois ele impõe na mão. Impõe a mão e aí ele faz a primeira pergunta: vês alguma coisa? O texto é curioso, porque ele retira a saliva. A saliva, existe várias interpretações dentro do simbolismo da cultura hebraica, entre elas aquilo que faz a digestão, o início da digestão, mas é também uma substância interior do corpo, que remete à ideia de que, dentro da cultura da época hebraica, toda substância que sai de dentro do corpo, uma vez que alguém toque essa substância, a saliva, o sangue, a menstruação da mulher, o próprio sêmen de uma relação sexual, torna o outro que tocou impuro. E o processo de purificação era trabalhoso, dificultoso, tinha um gasto financeiro. Então, havia toda uma dificuldade. E o que Jesus demonstra ali, que o que sai dele não vai deixar a pessoa impura, pelo contrário. É um paradoxo, vai purificar. Aquilo que digere o alimento que entra para Jesus, na boca de Jesus, simbolicamente falando, é o que vai melhor digerir, é aquilo que vai melhor favorecer a absorção e a retirada dos nutrientes do alimento. Mas também significa verbo, porque sai da boca, palavra, ensino, condução. Então Jesus retira e passa, dizendo assim: eu sou o educador, eu sou o melhor professor para você. Me siga, ouça o que eu tenho para dizer. Obediência e resignação diante das circunstâncias. Mas ele também impõe as mãos, porque impor as mãos é não tocar, não encostar no corpo físico, demandando a ideia de que há um tratamento que é invisível aos olhos e imponderável ao corpo físico, mas que acontece com um modo ponderável na alma. Aquilo que o corpo não sente, os sentidos físicos não são sensibilizados, mas a alma sente. Os ensinos, a educação. Por isso que Allan Kardec vai dizer que primeiro é necessário compreender, para depois praticar. Tornar-se convicto, compreender racionalmente aquilo, para que depois, diante das circunstâncias, das experiências da vida, aquilo venha como se fosse um dicionário à tona e é um manancial de recursos para lidar diante das experiências. Então Jesus retira da aldeia, inicia o processo de cura, faz a pergunta: vês alguma coisa? Veja que ele pergunta: vês o mundo? Vês a realidade? Está enxergando? Ele diz: alguma coisa. Já está enxergando alguma coisa? E quando a gente entra nesse processo de autoencontro, de autoeducação, somos perguntados: vês alguma coisa? Já estamos observando? E o cego diz assim: vejo os homens porque os vejo como árvores que andam. Árvore é um símbolo também, porque a árvore é símbolo de coletividade, de agrupamento de pessoas, mas é também símbolo de indivíduo. Por quê? O ser humano é como uma árvore. Tem um tronco que fica em pé, tem os pés que são como as raízes que o mantém sempre no chão, no solo. Afinal de contas, não tem homem voando, o homem não tem asas. Tem também as folhas, a copa de folhas, a exuberância de folhas, que demonstra o conhecimento que tem diante da realidade da vida. Quanto maior a copa de folhas,
mais exuberante, mais frondosa, mais chama a atenção, dos outros. Então, quando o cego diz, eu vejo como árvores que andam, é uma visão realmente de início de cura. Por quê? Porque ele está vendo árvores de todo tipo. Árvores frutíferas que já estão dando fruto para o alimento. E geralmente quando a árvore dá fruto, ela não demanda o fruto específico para alguém. Aquele que chega na árvore pega. Corações bons, corações ruins, vão lá e pegam o mesmo tipo de fruto da árvore. Não escolhe para quem dá o fruto, simplesmente entrega. Então ele vê pessoas como se fossem árvores desse tipo, frutíferas, mas também vê pessoas como se fossem ervas daninhas, que sufoca, pessoas como trepadeiras, aquele tipo especial de planta que vai trepando, que nos demonstra o profundo interesse pessoal, onde vai utilizando ombros de outros como escadas, e que passa por cima sem o menor problema. Pessoas do tipo espinheiros, que são aqueles corações mais endurecidos, que ferem. Aqueles tipos de plantas que são as plantas chamadas invasoras de propriedades, que elas vão percorrendo o solo, rastejando sobre o solo, e aonde está a pessoa com seu interesse encontra-se. Está sempre ali, para pegar alguma coisa. Equivalendo a dizer que são pessoas que no início da cura tornam-se profundamente críticas da realidade. Críticas. Julgamento da realidade. Aqui eu me recordo de uma epístola, de uma carta de Tiago que diz assim: aquele que critica o outro, na verdade é juiz da lei. Porque somente o juiz pode julgar o outro. E uma vez que eu passo a julgar condutas alheias, eu me torno juiz da lei. O problema é que juiz da lei só é um Deus. Nessa epístola sensibilíssima de Tiago, equivale a dizer que toda crítica que eu faço, todo apontamento que eu faço, de modo crítico, simplesmente para tentar desmoralizar, e não enxergando o lado bom, favorável, para ajudar na construção do outro, é porque em verdade eu estou me tornando juiz. Eu quero ser um semideus, um Deus que julga caminhos corretos e caminhos errados, que afere sempre resultados do outro. Está errado. Não é assim que procede. Tanto não é assim que procede que Jesus percebe que é preciso mais uma fase da cura, aonde ele simplesmente impõe as mãos. Não tem mais a saliva, não tem mais algo físico, já não tem mais uma circunstância física, uma experiência física de alto estrondo para sensibilizar os sentidos sensoriais, para despertar. É algo diretamente no peito, no coração. Às vezes é uma doença, um câncer. Às vezes é uma situação difícil, uma perda de emprego, aonde remove uma quantidade enorme de sentimentos. Às vezes é um relacionamento que começa a esgaçar-se. Às vezes é um neto que aparece de um momento para o outro na família. A notícia da gravidez. Às vezes a pessoa começa a entrar na estrada do alcoolismo. E aí vem o neto: vô, eu tenho você por meu modelo, não faz isso. E aí começa todo um processo de mudança. Cada um sabe onde bate a dor em si mesmo. E é quando é necessário que bata naquela profundidade é que inicia a segunda fase. Porque é naqueles sentimentos que ainda não foram remexidos e revolvidos para serem lidados e tratados. E é quando eles vêm à tona que a gente percebe que a demanda do mundo, da nossa atuação no mundo, exige de nós humildade, que é um dos grandes problemas que nós estamos vivendo hoje. A moral foi restringida ao sentimento, aquilo que eu estou sentindo diante das experiências do mundo, fazendo com que a gente observe de maneira estarrecida de que a sociedade está se tornando cada vez mais fragilizada.
já não demanda mais a sensibilidade da humildade, porque aproximar-se da verdade demanda humildade para conhecer a verdade. Mas a moral restrita àquilo que eu estou sentindo, o sentimento daquilo que eu estou sendo sensibilizado na hora, faz com que eu me torne tão frágil diante da experiência. Foram as grandes críticas por exemplo, ao pensamento materialista, pessimista de Friedrich Nietzsche, onde diz que Zaratustra, o homem nietzscheano, ele é tão bom, mas que uma simples brisa derruba ele. Por quê? Porque ele não se permite lidar com o sofrimento. Quer superar o sofrimento a qualquer custa. E é o que nós estamos vendo hoje. As pessoas não querem sofrer. E por não querer sofrer, qualquer coisa basta. Qualquer circunstância é suficiente. E aí nós vemos a formação de inúmeros movimentos sectários para o não sofrimento. Mas não há nenhuma proposta moral edificadora para quebrar os sectarismos e nos vermos como irmãos. Como já dizia Martin Luther King Jr., nos vermos como irmãos, não como sectários, defendendo realmente como sou, mas um ser humano, uma alma, mas sem barreiras, sem formação de tribos, de clãs, que irão aferir cada vez mais um amontoado de sofrimentos. Nesse processo todo de cura, Jesus vai chegar para ele e vai dizer assim: a primeira fase já deu, retirei da aldeia. A segunda fase, que eu iniciei fazendo a cura, você começou a perceber que estava crítico da realidade e crítico demais de si mesmo. Iniciei a terceira fase. Agora você percebe que demanda humildade para consigo e para com o mundo. Agora, Jesus vai dar ao cego a última fase da cura. E que não é Jesus que vai fazer, é Ele próprio. Retornes para a tua casa. Retornes para a tua casa. Mas não entres na aldeia. Retornes para a tua casa íntima, para o teu coração, aonde estão os sentimentos superiores. Mas não entres mais na aldeia. Porque essa fase é uma fase de convalescença, onde nós estamos andando, sendo sustentados por algo que nos ajuda a dar os passos. Um cajado à época de Jesus, uma bengala nos dias de hoje. Cuidado para não colocar a bengala num buraco, porque nós vamos cair de novo. Esse é o período tão sensível do processo de cura, que demanda uma humildade e um bom senso cada vez maior. Essa é a mensagem, queridos amigos, que nós gostaríamos de compartilhar com todos. Jesus está operando nessas diversas fases, paralelamente em nós, o tempo inteiro, em todas as situações. E agora, em especial, nesses dias tumultuosos que nós estamos vivendo, talvez de um modo ainda mais ponderável. Que tenhamos bastante força e bastante discernimento diante de nós, para nos fortalecermos e nos permitirmos ser conduzidos por Jesus e iluminados por esta doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, este sol para os nossos olhos. Queridos amigos, que Jesus os abençoe. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.